Olhem para um mapa da costa da África. Vão ver duas ilhas minúsculas, quase perdidas no oceano. A maioria das pessoas nem sabe onde ficam. E, no entanto, a história que nasceu aqui, uma história de açúcar e chocolate, mudou o mundo para sempre. Vamos mergulhar nesta história e perceber como. Parece um exagero, não é verdade? Como é que duas ilhas tão pequenas podem ter tido um impacto assim tão grande? Bem, a resposta é, no mínimo, surpreendente. Porque o que aconteceu aqui não ficou por aqui. Tornou-se um modelo. Um trágico modelo que se espalhou pelas Américas e que moldou a economia global durante séculos. Antes da chegada dos portugueses, por volta de 1470, estas ilhas eram um paraíso vulcânico intocado. Imaginem só, um mundo de florestas densas, solo incrivelmente fértil, sem um único ser humano. Era uma tela em branco. Só que a imagem que estava prestes a ser pintada nela, bem, essa seria terrivelmente sombria. Então, vamos começar pelo princípio. Vamos ver como é que este paraíso natural foi descoberto e como rapidamente se tornou um prémio muito cobiçado no grande jogo colonial da Europa. E é aqui que a história dá uma volta radical. O paraíso transforma-se numa espécie de laboratório. Um laboratório para uma nova e brutal ideia económica: a plantação. E o modelo que foi aperfeiçoado aqui iria alimentar impérios e, literalmente, redesenhar o mapa das Américas. E atenção! Isto não aconteceu por acaso, foi uma máquina, um sistema bem oleado. A coroa portuguesa dava a terra. Milhares de africanos eram capturados e forçados a trabalhar nela. O solo vulcânico, riquíssimo, era perfeito para a cana-de-açúcar. E o resultado? Um rio de riqueza a atravessar o Atlântico. Era um sistema terrivelmente eficaz. E é exatamente por isto que estas pequenas ilhas são tão importantes na história mundial. O sistema que foi afinado aqui, este modelo de plantação, foi basicamente copiado e colado por todo o Novo Mundo. O Brasil, as Caraíbas, o sul dos Estados Unidos, todos seguiram o trágico protótipo que nasceu em São Tomé. O sucesso foi avassalador. De um momento para o outro, este pequeno ponto no mapa tornou-se o maior produtor de açúcar do planeta. A Europa deliciava-se com um novo luxo, um sabor doce, que era produzido com a mais amarga das crueldades. Mas o ciclo do açúcar não durou para sempre. À medida que a produção se mudou para colónias gigantes como o Brasil, São Tomé teve de se reinventar. A solução? Outra cultura de luxo, o cacau. As ilhas do açúcar estavam prestes a tornar-se as ilhas do chocolate. Mas o modelo de exploração, esse, ia manter-se praticamente igual. Esta nova era foi completamente dominada pelas roças. Agora não pensem nelas apenas como plantações. Eram quase pequenos reinos. Os donos controlavam absolutamente tudo: o trabalho, a casa, as lojas, a vida e a morte dos trabalhadores. E a dependência económica era total. No início do século XX, 90% da economia da ilha girava em torno de uma única coisa: o cacau. O apetite do mundo por chocolate tornou São Tomé rico, sem dúvida, mas também o deixou incrivelmente vulnerável. Em 1876, a escravatura foi oficialmente abolida. No papel, as pessoas eram livres, mas a realidade era bem diferente. O sistema foi substituído pelos serviçais, trabalhadores contratados que, na prática, ficavam presos por dívidas e contratos fraudulentos. A palavra mudou, mas as correntes, muitas vezes, continuaram lá. Claro que depois de séculos de opressão, alguma coisa tinha de ceder. A resistência, que na verdade sempre existiu, começou a ganhar força e a organizar-se. O caminho para a liberdade seria longo e, tragicamente, muito sangrento. A abolição da escravatura em 1876 foi só o primeiro passo. A verdadeira viragem, o ponto de ignição, aconteceu em 1953, com um evento trágico que acendeu a chama do nacionalismo. 22 anos depois, essa chama levaria finalmente à independência. O massacre de Batipá, em 1953, foi o ponto de não retorno. Quando as autoridades coloniais responderam a uma greve de trabalhadores com uma repressão brutal, a violência chocou a nação inteira. A crueldade do sistema ficou exposta à vista de todos e a luta pela independência tornou-se uma necessidade urgente. E assim chegamos a um novo capítulo. Mas depois da independência, o desafio era gigantesco. Como é que se constrói uma nação a partir das ruínas de um passado colonial tão pesado? O caminho não foi uma linha reta, como aconteceu com muitas nações recém-independentes. Começou com um sistema de partido único. Mas o povo de São Tomé e Príncipe acabou por escolher um caminho diferente, um caminho em direção à democracia. 1991, este é um ano para fixar. Foi o ano que mudou tudo.
As primeiras eleições democráticas, multipartidárias, definiram um novo futuro para o país, transformando-o num raro e importante exemplo de estabilidade política na região. Hoje, a nação vive numa espécie de corda bamba, um equilíbrio delicado. De um lado, está a promessa de riqueza com o petróleo e o ecoturismo. Do outro, o risco constante de repetir os erros do passado, como a dependência económica. E pelo meio, enfrenta desafios globais gigantescos, como as alterações climáticas, enquanto luta para manter a sua estabilidade. O que nos leva então à pergunta final. Depois de uma história tão marcada pela exploração, primeiro como laboratório do açúcar, depois como ilha do chocolate, será que São Tomé e Príncipe vai conseguir forjar um futuro que seja verdadeiramente livre do peso do seu passado?